Então, na semana passada, nós começamos o capítulo 13, onde nós fomos até o versículo 20 do Evangelho de João. Nós estamos já bem avançados na série Caminho, Verdade e Vida, né? Então, na semana passada nós falamos sobre o lava-pés, quando Jesus ele vem, lava os pés dos discípulos, né? E nós entendemos ali, aprendemos o real sentido e o real ensino que a ceia, que o lava-pés traz. Amém? Então, nessa noite nós vamos continuar o capítulo. Essa mensagem ela fica disponível no canal da igreja para aqueles que não assistiram e querem assistir ali no YouTube, tá bem? Então, o tema da palavra dessa noite é: um novo mandamento lhes dou. Então abre aí comigo João capítulo 13, versos 21 ao 38. Diz assim o versículo 21 e 22. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Essa versão NVI, ela traz como informativo o versículo 22, dizendo que os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia, a quem estava falando, a quem ele estava dizendo que era o traidor. Então, dentro desse mesmo cenário do lava-pés, agora Jesus anuncia aos discípulos a presença do traidor. E esse traidor, como todos sabem, Jesus estava se referindo a Judas. Só que aqui, nesse momento, havia uma incerteza sobre a identidade do traidor. E aquela incerteza, ela tomou conta daquele círculo onde estavam os apóstolos, ou os discípulos primeiramente. Olha comigo agora um evangelho sinótico, evangelho de Mateus. Olha o relato que Mateus declara, Mateus 26, versos 21 e 22. Mateus 26, versos 21 e 22. Olha o que Mateus diz. Ele declara o fato, ele narra o fato dessa forma. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Está diferente ali? Porque a versão que eu li aqui é a Almeida Revista e Atualizada. Então, nessa versão diz no versículo 22 que eles começaram a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Então João, ele descreve que os discípulos estavam sem saber a quem Jesus se referia. Mas Mateus ainda acrescenta uma informação importante, que não só eles não sabiam, como se colocaram como um possível traidor. Ou seja, olharam para Jesus e declararam: porventura sou eu, Senhor? Para te ver a maneira pela qual Judas desempenhou tão bem o seu papel. Ele disfarçou tão grandemente que ninguém percebeu e não sabia que Judas era o traidor. Então não haviam suspeitas que apontassem para Judas ainda. Então essa pergunta dos apóstolos, registrada por Mateus, ela simboliza o temor desses discípulos diante da possibilidade de trair ou
até mesmo negar a Jesus. Sabe o que eu vejo com isso? Essa atitude deles, ela demonstra uma capacidade tão grande de reconhecer que dentro de si existe um grande potencial para sermos um traidor. Por quê? Por causa da nossa humanidade, por causa do pecado que habita dentro de nós, por causa que muitas vezes os desejos, os anseios, as vontades pecaminosas acabam nos fazendo muitas vezes nos revoltar ou sermos alguém que é contra Cristo. Então esses discípulos, eles perguntam, entendendo, porque eles recebiam ensinos de Jesus que mostravam que a carne era algo complicado e que eles precisavam lutar contra ela, e que a luta era somente vencida através de um relacionamento com Deus, com o Pai. Esse era o ensino de Jesus. Então um por um começou a perguntar: Senhor, será que sou eu? Eu achei muito interessante, porque eles não dizem ou apontam: é esse o possível traidor, é esse, não. Eles dizem: porventura sou eu? Aqui eu vejo que os discípulos apresentam uma grande verdade diante de Jesus. Hoje a nossa tendência é sempre apontar para os outros. A nossa tendência é sempre pensar que o outro é pior do que nós. Aí eu me lembro do fariseu presunçoso e autossuficiente, que orando no templo ele dizia: agradeço, porque eu não sou como os outros. Aí ele começa a dizer: eu dou dízimo de tudo. E ele começa a se exaltar. E nisso tem ali ao seu lado alguém que estava com o rosto no chão, estava ali realmente dizendo: eu não sou digno de levantar a minha cabeça, de olhar para o céu. Ou seja, alguém com uma consciência de que nada era. E aqui eu vejo, irmãos, que nós, eu e você, quando temos uma atitude como essa, de realmente olharmos uns para os outros e enxergarmos somente que o outro é um potencial traidor e eu não, isso é um símbolo e um sinal de que ainda não nos convertemos, e que o tempo de conversão é agora. E o tempo de conversão ele me faz olhar para mim, de voltar a olhar para mim, e aí sim eu mesmo fazer essa pergunta: sou eu, Jesus? Sou eu esse traidor? Ah, mas eu não entreguei Jesus, eu não vendi Jesus por 30 moedas de pratas, como Judas. Eu não neguei Jesus 3 vezes, como o Pedro, que agora no final desse capítulo vai falar sobre isso, mas depois nós vamos nos debruçar sobre. Mas eu e você negamos a Jesus por muito menos. Eu e você traímos Jesus muitas vezes por um lazer, muitas vezes pelo dinheiro, muitas vezes por amizades, por ser aceitos no clã, por ser aceitos no grupinho. Nós traímos Jesus quando muitas vezes nós sabemos o que é fazer o certo e nós não fizemos, porque a palavra de Deus diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha como a régua, ela nos coloca todos nós no mesmo nível. Não há diferença. Agora, quantas vezes eu e você gostaríamos de ser melhores, de sermos alguém que dá uma resposta mais positiva para Deus? Só que diante de situações nós mostramos fragilidades, fracassamos, e aí com isso nós nos sentimos tristes,
por não ter conseguido agir conforme o que Deus queria. Só que os discípulos, eles sabiam disso. Mas não adianta somente saber, eles sabiam e acreditavam nas palavras do Senhor, muito mais que na sua própria consciência. E aqui eu ensino para mim e para ti: não se apoie na tua consciência. Às vezes a tua consciência pode não te culpar, mas a palavra do Senhor sim. E é disso que ele estava falando, que eles estavam ensinando: ei, mesmo que a minha consciência ela não me culpe, mesmo que eu não enxergue que eu sou o traidor, se eu estou realmente contrário à palavra, eu me torno um. Eles acabavam de receber ensinos de Jesus, aonde Jesus mostrava para eles que a natureza humana ela é má, que a natureza humana é inclinada ao mal, e por essa causa cada um temia e perguntava: sou eu esse traidor? Versículo 23. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Quem está escrevendo este livro, irmãos? Diga comigo. João. Quem relatou isso? João. João usava muito a palavra amor, tanto no seu evangelho quanto nas cartas. A sua escrita era carregada da palavra amor e também do amor. Ele usou isso, como nós vimos no capítulo 11, para descrever que Jesus amava Lázaro. Ele também relatou a frase que Jesus amou os seus discípulos até o fim. E aqui ele se coloca como discípulo a quem Jesus amava. Note que a palavra de Deus, ela não diz o discípulo que Jesus mais amava, mas ele, pela sua escrita, diz o discípulo a quem Jesus amava. Ou seja, João sabia que Jesus o amava e verbalizava, escrevia sobre isso. Agora abre aí em João capítulo 21, versos 20, aonde relembra esse momento que está acontecendo aqui, que vai embasar o que eu quero falar. 21, versos 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Aí entre parênteses assim: este era o que? Se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quem aproximava-se do mestre? Era Jesus que puxava a cabeça dele? Era Jesus que levantava do seu lugar e trazia ele para cá, para que ele não. A palavra diz que aquele que se inclinara, aquele que buscava o seu peito, aquele que buscava a intimidade, era João. Aquele que busca intimidade, aquele que busca o colo do Pai, ele se sente amado. Você se sente amado? Amada? Se você não se sente amado ou amada, é porque você não está buscando o peito do Pai, o colo do Pai, a presença do Pai, a intimidade com o Pai. Por isso que ele sentia-se amado. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele corresponde à nossa busca. O Senhor corresponde à nossa busca por intimidade e por comunhão. João era como que a sombra de Jesus.
estava em todas. Por isso que eu digo, amo Jesus, mas não tenho disposição de estar com Ele e buscar. Irmãos, tem coisa errada. Tem coisa errada. Não bate. Eu amo Jesus, mas eu não tenho tempo com Ele. Eu não priorizo a Ele. Eu não priorizo onde Ele está, o que Ele está fazendo. Ei, seja como João, seja uma sombra. Seja alguém que vai. Claro que a gente está falando de forma figurada, irmãos. Nos momentos mais reservados de Jesus no Getsêmani, quando Jesus estava perto de ser morto, preso e ser morto, quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus, ele vai para o alto do monte, o seu rosto resplandece, a glória está sobre ele. Quem estava junto? Quando ninguém queria estar perto, ele levava esses três com ele. Vamos. João bebia das palavras de Jesus, e mais que as palavras, a própria pessoa de Jesus. Era o que ele buscava, era o que ele queria. E aqui eu lembro, porque muitas vezes eu também falo em minhas pregações que todos o abandonaram, mas diz a palavra que João estava aos pés da cruz ali, no momento da crucificação. João estava ali, claro, ainda meio escondido, mas ele estava. Quando Jesus é morto, Jesus estava preso no madeiro. Ele olha para sua mãe e diz: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Quem é que era? João. Quem é você e quem sou eu? Talvez a tua maior dificuldade seja a aceitação. E deixa eu te falar uma coisa: quer curar a tua rejeição? Cura em Deus primeiramente. Sinta o amor de Deus, deseje conhecer a Ele, que depois que você tiver o amor dEle, você não vai precisar mais correr atrás e pedir que as pessoas te amem. Aquele que se sente amado por Jesus, ele recebe um amor que agora transborda do seu coração, e as pessoas vão querer estar perto de ti. Quem é carregado de amor atrai pessoas. Quem tem o amor de Jesus na sua vida, as pessoas querem andar junto. Versículos 24 ao 26 diz assim: Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Interessante que a palavra de Deus diz que Pedro, como sabia a proximidade, porque na mesa, irmãos, nesse ato, quando as pessoas estavam sentadas à mesa, existiam posições, e posições que eram essas escolhidas pelo anfitrião. Então Jesus, ele, pela forma que tudo se desenrola, de um lado estava João e de outro lado estava Judas, independente de ser lado esquerdo ou lado direito, mas estava um de um lado e outro de outro. Então, pela forma, quando Pedro, ele não grita, mas ele faz sinal. Pedro devia estar no outro lado da mesa, e Pedro faz o sinal para ele: olha, pergunta para ele quem é o traidor. Porque João estava junto do Pai, estava com seu rosto no peito, e Jesus responde para quem? Para João. João fica sabendo quem era o traidor. Então,
as Escrituras, nós vemos que um estava de um lado e outro de outro. E agora o que significa molhar o pão no vinho? Molhar o pão no vinho tinha um símbolo de honra, tinha um símbolo de lealdade, tinha um símbolo de amizade íntima, uma amizade verdadeira. Só que aqui Jesus ele contraria a regra. A forma costumeira era que os convidados eles molhassem o pão no vinho e dessem ao anfitrião. E isso era um símbolo de que jamais eles o trairiam, que eles eram amigos fiéis e leais. Só que Jesus faz ao contrário. Ele pega o pedaço de pão ou o bocado, ele molha no vinho e dá para Judas. Jesus mostra que mesmo sabendo que Judas o trairia, Jesus continuava sendo seu amigo e que nunca o trairia. Ele faz o inverso. Naquele momento, versículos 27 ao 30. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Por quê? Por que ninguém entendeu? Porque Jesus falou somente para João. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo para os pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Aceitar o bocado, aceitar o pão molhado no vinho, sem aceitar o amor que vinha junto, significa que Judas estava ali endurecendo o seu coração para fazer o que já estava determinado a fazer, que ele trairia o Senhor. Só que aqui, irmãos, um aprendizado gigantesco. Esses versículos eles mostram que Jesus teve todo o cuidado de não colocar Judas Iscariotes em constrangimento perante os companheiros. Ele revela apenas ao discípulo de uma forma bem reservada, embora que estivesse na presença de todos. Jesus foi discreto, de uma maneira silenciosa, de uma maneira fraterna. Jesus preservou a imagem do discípulo, e o discípulo que este o trairia. Agora, transportando esse fato 2000 anos para cá, para a realidade de cada um de nós, nesse universo contemporâneo em que nós encontramos o caminho da evolução moral, espiritual, da caminhada cristã. Se fosse eu no lugar de Jesus, mas não é só eu, e se fosse você no lugar de Jesus? Ao perceber ou receber aquela notícia, ou a notícia de que seríamos traídos por um dos nossos convidados, qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa atitude? Qual seria o nosso posicionamento? Perdão.
Teríamos a coragem de nos colocar na posição de convidados do suposto traidor? E ainda mais, entregaríamos a ele o pão da fidelidade? O pão molhado no molho do perdão em volta da mesa? Faríamos isso, irmãos? Nos coloquemos diante dessa situação. Qual seria a reação de cada um de nós em uma situação semelhante? Em uma hora que eu e você precisaríamos mostrar entendimento, compreensão. Em um momento em que eu e você precisamos entregar a capa, e não só a capa, mas também entregar também a túnica. Onde eu e você precisamos entender que nós precisamos caminhar com o suposto traidor, ou com aquele que é o ofensor do dia a dia. Quantas milhas forem necessárias. E outra, de caminharmos lado a lado, a fim de resolvermos as diferenças, as desavenças, e assim aproveitando as oportunidades que nós temos para um conserto, para consertar. E já pararam para pensar aqui, irmãos, se nesse cenário, onde traidor ou o ofensor fosse eu, ou fosse tu, agora é o outro lado, não ofensa contra mim, agora eu sou o ofensor, nós podemos ser. Se eu e você dermos vazão ao diabo, dermos ouvido a ele, se nós realmente vivermos pela nossa carne, nós somos potenciais traidores. Pessoas muitas vezes sentam à mesa com outras, e isso, mesa, é símbolo de comunhão, de relacionamento, de intimidade. Ou seja, são pessoas que têm intimidade com outras, mas em seus corações não há verdade, não há conexão verdadeira. O que quer dizer? Vou explicar. Por vezes fizemos e nos reunimos e trazemos pessoas para o nosso contexto de mesa, de comunhão. Eu não estou dizendo hoje, tu pode ter tido lá atrás na tua caminhada cristã, pode ter tido lá em outras experiências, talvez hoje esteja tudo tranquilo e beleza. Mas muitas vezes temos pessoas que na nossa frente, elas partem o pão, elas nos dão do bocado para comer, muitas vezes como se nós fôssemos os seus amigos. E talvez aqui, algum momento da tua vida, também você seja esse que partiu o pão com alguém e apunhalou alguém. E é interessante porque Judas, ele desempenhou tão bem o seu papel, que ele não foi reconhecido pelos discípulos. E muitas vezes dentro das igrejas existem potenciais traidores que vivem uma vida, que vivem por muito tempo dessa forma, maquiando, escondendo, vivendo debaixo de um personagem, desempenhando um papel tão bom quanto o de Judas. Por isso, irmãos, que eu e você precisamos ter, por isso que a importância do discernimento espiritual. Jesus discerniu, ele sabia quem era o traidor. E nós temos o Espírito Santo que nos dá o discernimento também de nós sabermos quando a pessoa realmente ela é verdadeira. Aí ele continua, versículos 31 ao 34. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. O que Jesus estava falando?
O que era a glória de Jesus? O que Jesus chama de glória? A sua morte, o cumprir o propósito, o morrer para que outros vivam. Jesus não estava falando que a glória dele ia descer quando tocasse aquele louvor. Jesus não estava falando que a glória dele era quando aquela pessoa pregasse aquela palavra, quando nós fizéssemos tal ação social, ou quando nós muitas vezes viéssemos a um culto dispostos. Jesus fala que a sua glória viria na morte. A morte de Jesus trouxe a glória. Ele foi glorificado pelo Pai porque ele cumpriu, ele finalizou aquilo que o Pai determinou para a sua vida, cumpriu o propósito. 33 diz: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco, vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Ou seja, Jesus ia ascender aos céus. Agora 34, e preste atenção, ele diz assim: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Por que esse mandamento é novo? Por que esse mandamento é novo? Ele não está incluído lá nos 10 mandamentos? Sim ou não? Tá ou não tá? Está. Vocês sabem que o nosso Deus, ele reduziu os 10 mandamentos em 2. Lucas 10, 27 diz assim: ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame seu próximo como a si mesmo. Então, como que este mandamento, que vos ameis uns aos outros, é novo? Ele é novo, primeiramente, na extensão do amor. Devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. Mas Jesus está em um ambiente onde estão quem? A igreja, os discípulos. Aí ele diz assim: mas devemos amar nossos irmãos em Cristo como Ele nos amou. O primeiro parâmetro de amor, Diego, quando dizia amem uns aos outros, o parâmetro era quem? O amor representado por mim. Ou seja, do jeito que eu me amo, eu tenho que amar os outros. Só que muitas vezes, amar como eu me amo não é suficiente. Porque amar como eu me amo, muitas vezes não há um amor sacrificial. E aqui Jesus diz: não é esse amor que eu estou falando para vocês, meus discípulos. Amem uns aos outros como eu vos amei. O parâmetro de amor não é a mim, não é quem eu sou, não é o que eu acho de amor. O parâmetro de amor agora é a cruz. Tem como símbolo a cruz, ou seja, a morte. Tem como símbolo muitas vezes a vergonha, o desprezo. Olha como o nível aumenta. Isso é muito mais do que amarmos a nós mesmos. Cristo nos amou melhor do que amamos a Ele. Cristo nos amou tanto que se entregou a si mesmo por nós. Devo amar meu irmão em Cristo como Jesus Cristo, que morreu por mim, me amou. É um tipo de amor mais nobre em relação ao amor que temos de manifestar ao nosso próximo. O que ele estava dizendo?
Um mandamento novo vos dou. Por quê? Porque acabara de um amigo dele o trair. Está vendo isso? O verdadeiro amor, o amor, amar como eu amo, é estar disposto muitas vezes a ser traído. E quando for traído, a pessoa para você não tem que ser inimiga. Judas era inimigo, se levantou como inimigo, mas Jesus pega o bocado, molha no vinho, entrega para ele e diz: cara, eu continuo sendo teu amigo, eu sei o que tu vai fazer, vai depressa, vai lá e faz, mas eu continuo sendo teu amigo. Todo mundo dá o que tem. E aqui eu lembro daquela história que eu sempre conto. Existia um escorpião que estava se afogando, e ali estava um homem olhando, e tinha mais pessoas, um cara do lado também, aquele escorpião se afogando. E o cara olhava para ele, o que estava do lado, cuidando, porque o cara estava querendo ir lá salvar o escorpião. E daqui a pouco o cara vai lá e pega o escorpião, e ele traz o escorpião para a terra firme. E o cara diz para ele: para que tu foi salvar ele? Era certo que ele ia te picar. Quando ele largou o escorpião cravou a pua nele. O cara olhou para ele e disse assim: essa é a natureza dele. Ele me deu o que ele tinha. A natureza minha é essa de ir lá salvar ele. Qual é a tua natureza? De sofrer por alguém? Ou de ser alguém que continua picando, continua fazendo maldades? Ou se torna um traidor? Quem é você? Quem sou eu? Quem é o nosso Cristo? Qual é a essência que eu e você carregamos? Isso é amar como Jesus amou. É sofrer injustiça e não odiar as pessoas. É sofrer ameaças e não odiar as pessoas. É difícil? Só é possível em Cristo e com Cristo. Só nele, irmãos. E com muito joelho dobrado, com muito desejo, com muita vontade, com muita busca, com muito desejo de morrer para si mesmo. Versículos 35 ao 39, e já vamos encerrar. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro recusou-se a aceitar a separação. Ele foi informado de que não poderia seguir a Cristo naquela hora, mas poderia fazê-lo mais tarde. Pedro pensava estar pronto a segui-lo, e que estava pronto até mesmo a dar a sua própria vida pelo seu Senhor. Só que essa autoconfiança, ela exigiu uma repreensão de Jesus. Ou seja, já dizendo para ele: antes que o galo cante 3 vezes, por 3 vezes tu me negará. Então esse discurso de lealdade de Pedro, ele seria desfeito ao negar Jesus, quando ele faz isso por 3 vezes. Eu não vou me deter nessa parte, porque mais adiante nós vamos trabalhar ela. Eu quero trazer a conclusão dessa palavra. Pense comigo. Olha o que Jesus fez. Jesus lavou os pés de Judas.
que foi quem o traiu. Jesus deu a ceia para Judas, que foi quem o traiu. Você seria capaz de fazer o bem? Você é capaz de fazer o bem para uma pessoa que você sabe que vai te fazer o mal? Se eu e você não estamos preparados para isso, é porque realmente ainda não estamos amando as pessoas como Cristo nos amou. Ah, mas eu não ponho capacho na mão das pessoas. Eu não estou falando isso, mas estou falando de ser incansável, de ser alguém que não guarda mágoas no seu coração, que não fecha as portas para as pessoas terem acesso ao amor de Cristo em você. Esse é o amor pelo meu irmão que Jesus nos deixou como novo mandamento. Olha como o cristianismo é sério, irmãos. É mais do que dizer eu te amo, é demonstrar isso na prática. É mais do que muitas vezes, por causa de coisas tão pequenas, muitos irmãos deixam de se falar, muitos irmãos deixam de andar juntos, muitos irmãos deixam de confiar um no outro. Quem daí? Quem desses dois vai ser aquele que vai escolher sofrer pela relação? É isso que Cristo quer, que eu e você sejamos pessoas que entendem e que amam, sem medida, sem merecimento. Ah, mas eu não vou fazer isso porque a pessoa não merece. Aconteceu uma situação essa semana, e até eu quero testemunhar. Existe uma pessoa no meu convívio de que a pessoa do nada se levantou contra a minha vida e a minha família, e até mesmo com indícios, até mesmo às vezes de possessão, de estar realmente atormentada. E essa semana, havendo obra na minha casa, sobraram umas pedras de botar no chão. Ardósia é o nome dela. E o rapaz que está trabalhando na minha casa, ele fez a pergunta para mim: eu posso dar essas pedras para o fulano? E eu disse: pode dar. Deus abençoe, que ele use, que seja bom para a vida dele, que ele possa desfrutar. E agora eu lembrei disso quando eu estava falando. Amar como Jesus amou não é por merecimento. E amar como Jesus amou não é eu e você punirmos as pessoas. Não é eu e você que somos chamados para isso. Jesus é o juiz, o justo juiz, e no último dia ele julgará. O que nós precisamos fazer é demonstrar o amor, amar como ele nos amou. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.